Entre 1981 e 2011, os ônibus espaciais da NASA voaram 135 missões. As câmeras dos ônibus espaciais tripulados e não tripulados já gravaram imagens surpreendentes de OVNIs que muitos especialistas acham difíceis de explicar. As pessoas dizem que a NASA está encobrindo a verdade sobre os OVNIs, mas quando perguntamos onde estão as provas, eles indicam os próprios filmes da NASA. Astronautas relatam terem visto coisas que podem ser decorrentes de presença alienígena. Estranhas formações na superfície de Marte. Alguns cientistas da NASA dizem que é só um jogo de luzes e sombras. E rumores de que as missões na Lua teriam objetivos secretos. A corrida para a Lua seria para se alcançar a tecnologia que foi deixada para trás por uma corrida extraterrestre. Missão em andamento. A NASA conta tudo que sabe sobre o universo ou está nos protegendo da verdade? O relatório Brookings diz especificamente: primeiro, não contem a ninguém. Se contar a alguém, você vai acabar destruindo a nossa civilização. Em 1981, a NASA lança seu primeiro ônibus espacial, o Columbia, marcando uma nova era na exploração espacial. Isso, de fato, nos proporcionou um tipo de laboratório flutuante no céu, em comparação aos velhos foguetes da Apollo, em que você só punha o cinto e basicamente esperava o melhor. O ônibus espacial era um ambiente muito mais controlado para o voo espacial humano. Eles foram usados para lançar e reparar satélites, também para pesquisas científicas de ponta. E é claro que eles desempenharam um papel muito importante na construção da Estação Espacial Internacional. Pela primeira vez, a humanidade estabelece uma presença permanente no espaço, que é ocupado continuamente desde o ano 2000. O ônibus espacial foi importante para que dessemos nossos próximos passos em relação ao voo espacial humano, indo além da Lua e essencialmente em direção a Marte e além. 2 anos antes da primeira missão para construir a Estação Espacial Internacional, um ônibus espacial da NASA registra um vídeo impressionante do que muitos consideram ser um OVNI. O incidente do cabo condutor na missão STS-75 do ônibus espacial é uma das maiores teorias de conspiração envolvendo a NASA. Centro Espacial Kennedy, Flórida. O ônibus espacial Columbia é lançado em sua missão de número 19. O objetivo é implantar um sistema de satélite experimental em órbita em um condutor Tether. A missão do ônibus espacial era lançar um cabo condutor de aproximadamente 20 quilômetros a partir de seu compartimento de carga. Essa coisa se estendia por mais ou menos 20 quilômetros, mas na realidade ele acabou rompendo ao alcançar esse comprimento. Objetos estranhos foram avistados e alguns acreditavam que se tratava de OVNIs, talvez monitorando o que a NASA fazia com este satélite, o Tether. Esta é uma transmissão ao vivo gravada pela NASA do incidente do cabo condutor da STS-75. Enquanto os astronautas filmavam o cabo, víamos esses objetos misteriosos que pareciam estar voando atrás do ponto focal no filme. Nós sabemos de fato que ele tinha 20 quilômetros de comprimento, mas parecia que essas naves passavam atrás dele. Pela matemática, podemos deduzir que esses objetos eram enormes, e ninguém conseguiria explicar isso. Mas a NASA rapidamente desacredita o incidente, dizendo que eram detritos espaciais. Há uma enorme quantidade de detritos no espaço. Os radares de rastreamento espacial, que estão localizados em vários locais na Terra, rastreiam literalmente milhares dessas peças. Alguns têm poucas polegadas de diâmetro, mas outros são satélites desativados, por exemplo. Cientistas estimam que há mais de 20 mil objetos maiores que uma bola de softball em órbita ao redor da Terra. Eles estão a mais de 20 mil quilômetros por hora. Nós estamos falando de balas indo em todas as direções e você pilotando um avião em meio a isso. A segurança de um voo espacial tripulado é um grande desafio. Não acho que as pessoas imaginam quanta coisa há lá fora.
chaves inglesas e luvas derrubadas por astronautas em missões anteriores. Pedaços de espuma, todo tipo de detrito. Se qualquer um deles atingisse um satélite diretamente, poderia destruí-lo. Se qualquer um atingisse diretamente um astronauta, poderia ser fatal. Mas alguns especialistas não se convenceram de que os objetos vistos na filmagem da STS-75 sejam detritos espaciais. Quando você observa as provas concretas, os vídeos, percebe que muitas vezes esses objetos parecem ser controlados por uma forma inteligente, que eles fazem curvas em ângulo reto. Eles não estão apenas flutuando devagar pelo espaço e depois indo embora. E esse tipo de coisa acontece repetidas vezes. Uma teoria diz que o ônibus espacial descartou detritos grandes de seu compartimento de carga minutos antes do aparecimento dos OVNIs na tela. Mas os críticos alegam que o ônibus espacial raramente descarta detritos de seu compartimento de carga. Quando a filmagem da STS-75 e o incidente de fato vieram à tona, as pessoas ficaram muito animadas com isso, que acredito que foi para muitos uma prova inegável de que havia algo enorme que não era humano voando no espaço. A NASA, de fato, transmitia ao vivo várias das suas missões. Portanto, essa filmagem estava sendo disponibilizada para quem a quisesse, e é toda essa turma do que podemos chamar de geeks do espaço, que aproveita para gravar as transmissões da NASA para, então, tentar fazer análises e interpretações, literalmente quadro por quadro. Você vê esses objetos gigantescos que parecem passar por trás do Tether. Por meio de cálculos, alguns cientistas e especialistas estimam que esses objetos tinham quilômetros de diâmetro. E isso não é algo que colocamos lá em cima. Muitos na comunidade ufológica acreditam que a transmissão ao vivo da NASA pode ter capturado imagens incontestáveis de OVNIs na órbita da Terra. Mas os objetos são espaçonaves extraterrestres ou um truque da câmera. Muitos anos atrás, a NASA decidiu começar a fazer a transmissão de suas câmeras do espaço. É muito difícil que pessoas que não saibam nada sobre fotografia espacial ou sobre o aspecto das coisas no espaço consigam de fato identificar o que está acontecendo. Uma pessoa comum não vai estimar distâncias, nem vai estimar o tamanho dos objetos. Esses pesquisadores amadores, então, começaram a analisar quadro por quadro por quadro. E eles fizeram algumas descobertas fascinantes de que não havia apenas o espaço, as estrelas e alguns detritos soltos por aí. Parecia haver evidências de naves avistadas fora da estação espacial ou do ônibus espacial. Imagens incontestáveis do que poderia ser uma nave extraterrestre foram gravadas de diversas câmeras instaladas na Estação Espacial Internacional. E também nos ônibus espaciais agora desativados. Existem várias câmeras fixas instaladas em alguns dos ônibus espaciais e dos foguetes, por exemplo. Os próprios astronautas, é claro, possuem câmeras de mão para que possam mirar e filmar coisas específicas conforme a situação. E em muitos casos, os astronautas estão seguindo ordens do controle da missão. Na verdade, se você olhar para o controle da missão em si, há câmeras instaladas na sala, gravando o que está acontecendo ali o tempo todo. Estes são os vários níveis disso. A filosofia central por trás disso tudo é: não perca nada, hein? Quem a NASA esperava encontrar na Lua? Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. A lei do Congresso diz que tudo o que eles descobrirem é sujeito a sigilo e deve ser mantido em segredo e longe do povo americano, para decidir se eles fizessem mesmo algum tipo de contato extraterrestre. Se encontrassem artefatos na Lua ou em Marte, ou se tivessem contato direto com uma inteligência superior, o que deveriam fazer? O relatório Brookings diz especificamente, número 1, não contem a ninguém.
Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. Se o conhecimento antigo nos guiou até a Lua, o que o passado pode revelar sobre nosso futuro aqui na Terra? E com a continuação das explorações da NASA no espaço, podemos finalmente encontrar provas de seres alienígenas ou provas de nossas próprias origens alienígenas? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra.